valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais medo, temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Meus amados irmãos, graças a Deus por mais essa noite na presença do Senhor, por mais essa oportunidade de, através deste canal, nós podermos, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, que é, meus irmãos, necessária para a edificação das nossas vidas, para a estruturação das nossas vidas. É a palavra de Deus que produz vida nos filhos de Deus. E nessa noite eu quero convidar os irmãos para uma breve meditação numa palavra do Senhor, lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Apocalipse 1, 12 a 18, diz assim a palavra de Deus. Voltei-me para trás para ver quem falava comigo e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força e no seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, uma rápida meditação a respeito de quem é esse homem, esse Cristo a quem nós servimos, o que ele fez por nós, por que nós adoramos a este Cristo com tanta devoção, por que nós servimos a este Jesus Cristo com tanta alegria, relevando inclusive até os nossos desejos e as nossas vontades em diversas
ocasiões para estarmos prontos e à sua disposição. Quem é este Cristo? O que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo é o homem a quem nós servimos e Ele é aquele homem que foi pendurado na cruz do madeiro, suspenso da terra, preso por diversos cravos que dilaceraram suas mãos e seus pés. Este homem foi aquele que teve sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos que perfurou a sua cabeça a ponto de fazê-la sangrar. Meus irmãos, quem é este homem? Jesus Cristo é aquele homem que teve o seu corpo rasgado pelo chicote dos soldados romanos, dilacerado a ponto de seus ossos poderem ser vistos. Foi aquele homem que teve o seu corpo traspassado. Este homem foi aquele que teve o seu rosto desfigurado, este Cristo a quem nós servimos. Foi o Cristo que foi escarnecido, meus irmãos, na via ao Calvário. Meus irmãos, este Cristo foi aquele Cristo que foi vilipendiado. Foi aquele homem que enfrentou a sede e dores insuportáveis até o momento da sua morte na cruz. Mas este Cristo, meus irmãos, é aquele que fez isso por mim e por você, porque a palavra de Deus nos diz que Ele se entregou voluntariamente à morte e morte de cruz, para que por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário, nós tivéssemos, meus irmãos, o acesso à purificação dos nossos pecados e ao perdão dos nossos pecados por intermédio da fé neste Cristo. Este homem foi aquele homem, meus irmãos, que caminhou pela via dolorosa. Este homem foi aquele homem que carregou a nossa cruz. Jesus Cristo, a quem nós servimos, foi aquele homem que teve sobre si projetado os pecados de toda a humanidade que se rebelou contra Deus, contra o seu Pai. Este Cristo a quem nós servimos foi aquele que foi desamparado pelo Pai, porque o Pai não pôde contemplar toda aquela carga de pecados que estava sobre ele. Meus irmãos, e nós sabemos que Deus elaborou esse plano por amor a nós. E nós sabemos que Jesus Cristo executou este plano por amor a nós. Ele fez isso por amor. Porque Jesus Cristo, ele é a personificação do amor de Deus. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. E a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas nós também sabemos, meus irmãos, que este Cristo é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ficou naquela tumba por mais tempo, não. Foram só 3 dias. Aquela pedra que pesava 300 quilos, que fechava aquele túmulo, meus irmãos, aquela pedra não pôde detê-lo ali naquele lugar, porque o plano de Deus era que ele vivesse e que ele vivesse para sempre. Meus irmãos, Jesus Cristo andou entre nós ressurreto. Jesus Cristo andou entre os homens ressurretos por 40 dias. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que de uma só vez ele foi visto por mais de 500 testemunhas. E depois daqueles 40 dias ele voltou para os céus, de onde agora ele reina sobre nós. Nós somos a sua igreja separada, nós somos a sua igreja escolhida, nós somos a sua igreja santa e pura, nós somos a igreja que é o corpo de Cristo, nós somos a igreja que é a noiva do Cordeiro. E agora nós temos a convicção de que porque ele ressuscitou, ele continua trabalhando de lá por nós, para que a gente possa ser conduzido à mesma vitória que ele obteve sobre o mundo e sobre o pecado. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse ele. E com base no testemunho de Cristo e seguindo, meus irmãos, as suas instruções, a instrução da sua palavra, eu e você temos a convicção de que nós também venceremos, porque ele nos ajuda de lá dos céus, intercedendo por nós. Meus irmãos, e a revelação do livro do Apocalipse nos mostra exatamente isso. Mostra para nós que Jesus Cristo, ele é vencedor. Mostra para nós a vitória completa do Senhor Jesus Cristo sobre todas as circunstâncias, sobre o diabo, sobre todas as circunstâncias que atentavam contra este plano perfeito e contra a nossa vitória. Mas ele venceu. Ele venceu e ele está lá, vencedor à destra de Deus Pai. E porque ele venceu, ele conquistou por nós, para mim e para você, essa vitória também.
Meus irmãos, e foi exatamente este Cristo vitorioso que João contemplou. Quem é este Cristo a quem nós servimos? Esse que fez tudo isso por nós, este que se entregou voluntariamente por nós, em cumprimento da vontade perfeita e soberana do Pai para a nossa salvação. Este Cristo a quem nós servimos é este Cristo vitorioso que João contemplou quando foi arrebatado ao céu em espírito. João não viu mais aquele Cristo ensanguentado da cruz, mas ele viu o Cristo vitorioso que reina à destra de Deus Pai. João não viu mais aquele Cristo vilipendiado que ele próprio havia visto lá na cruz. João não viu mais aquele Cristo que foi escarnecido, que ele viu também na cruz, no caminho daquela cruz. Meus irmãos, João, ele não viu mais aquele Cristo dilacerado. Meus irmãos, mas ele viu o Cristo que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Porque João viu um Jesus Cristo vestido agora com uma veste comprida até os pés e cingido pelo peito com um cinturão de ouro. Essa, meus irmãos, é a imagem de Jesus Cristo como nosso sacerdote perpétuo, como nosso sacerdote perfeito para sempre, constituído pela palavra do juramento e aquele que vive para sempre, para interceder continuamente por nós. Nós não podemos perder de vista este Cristo vencedor, porque a sua vitória sobre a morte, que permite que ele seja o nosso sacerdote perfeito e por perpétuo. E por conta dele que nós não somos consumidos, meus irmãos, todos os dias pela ira de Deus por conta do nosso pecado, frente às acusações do nosso acusador, a Deus contra nós, porque este Cristo agora, como nosso sacerdote perpétuo, ele está lá à destra de Deus Pai, meus irmãos, intercedendo em todo o tempo por nós, junto a Deus e nos justificando do nosso pecado. Mas, meus irmãos, João viu um Cristo cuja cabeça e os cabelos não estavam mais ensanguentados por conta dos ferimentos causados pela cruz de espinho. Mas o Cristo que João viu, a palavra de Deus nos diz que ele tinha os cabelos brancos, como a lã branca. Meus irmãos, cabelos alvos como a neve, e agora coroado em glória, não mais com uma coroa de espinhos, mas coroado em glória. O Cristo divino, o Cristo santo, o Cristo eterno, aquele que detém toda a honra e aquele que detém toda a sabedoria do próprio Deus, porque ele é um com o Pai, ele é Deus e ele é o nosso Deus. Mas, meus irmãos, João também viu os olhos de Jesus Cristo, e pelo que a palavra de Deus nos diz, os olhos dele não denotavam mais todo o sofrimento da via dolorosa e da cruz. Mas agora, a palavra diz que os olhos de Jesus Cristo eram como chamas de fogo, porque aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, nada passará em oculto. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele tudo sabe, ele tudo vê. Jesus Cristo, ele contempla a humanidade, ele contempla a maldade do homem, ele contempla a corrupção do homem e nada passará desapercebido pelos seus olhos. Os seus olhos são como chama de fogo. E um dia, meus irmãos, Jesus Cristo, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, um dia ele julgará toda a humanidade, cada um segundo as suas obras. Mas os seus olhos também, eles contemplam os seus filhos, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que amam a Deus. Ele nos contempla com seus olhos de fogo, meus irmãos, em nossas dificuldades aqui na terra. Jesus Cristo, com seus olhos, ele nos contempla no meio desta pandemia. E é por isso que nós temos a convicção de que ele virá ao nosso socorro para nos dar a vitória completa sobre esta crise. Porque com seus olhos ele contempla e sabe aquilo que cada um de nós tem passado, e ele sabe e conhece perfeitamente o tratamento adequado para a cura daquilo que tem nos afligido. Meus irmãos, Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo nos vê, Jesus Cristo nos contempla. Jesus Cristo, ele trabalha incansavelmente por nós para que nós obtenhamos a vitória completa. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que João viu os pés de Jesus Cristo e agora não eram mais aqueles pés perfurados pelos cravos que foram fixados na cruz do Calvário, mas a palavra de Deus diz que os pés de Jesus Cristo eram como bronze reluzente que foi refinado numa fornalha de fogo.
Meus irmãos, aqueles pés são pés fortes, aqueles pés são pés firmes, aqueles pés são pés poderosamente estáveis e poderosos o suficiente, capazes de subjugar debaixo dele todos os inimigos da cruz de Cristo e todos os inimigos do nosso Deus. Meus irmãos, a voz que João ouviu de Jesus Cristo não era mais aquela voz embargada pela sede e pelo sofrimento do castigo ao qual ele foi submetido. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que a voz de Jesus Cristo era como o som de muitas águas. Olha que bênção, olha que glória. A voz de Jesus Cristo era como uma correnteza imponente, carregando consigo nas suas torrentes a palavra do julgamento que pertence a Ele. Ele é aquele a quem todo julgará. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele carregava na sua mão direita, e Ele carrega as 7 estrelas, que a Bíblia vai dizer no final do capítulo 1, que são os anjos das 7 igrejas, os anjos das igrejas de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo. O que vem mostrar pra gente, meus irmãos, que o nosso Jesus Cristo, ele tem o controle absoluto da sua igreja. Ele tem o controle absoluto de cada membro da sua igreja. Ele empreende toda a sua força, meus irmãos, na proteção dela. Jesus Cristo, ele empreende todos os exércitos celestiais para cuidar dela. E é por isso, meus irmãos, e é somente por isso que a igreja de Jesus Cristo tem resistido firmemente aos ataques do inimigo que já duram em torno de 2000 anos. Porque a igreja desde sempre tem sido perseguida, mas a igreja desde sempre tem sido vitoriosa, porque ele carrega nas suas mãos as 7 estrelas, ele guarda a sua igreja com seu poder e vela por ela em todo o tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que da boca de Jesus Cristo saía uma aguda espada de 2 gumes. Meus irmãos, e esta palavra é a palavra do juízo de Deus, porque é da sua boca que será proferida, meus irmãos, a sentença que será dada a cada ser humano, segundo as suas obras, boas ou más, diante de Deus. E finalmente, meus irmãos, o rosto de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que era como o sol, quando na sua força resplandece. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. A estrela que quando brilha, nada mais brilha ao seu redor. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é a luz que ilumina todos os homens. E ele é uma luz tão intensa e resplandecente que ele tem a capacidade de iluminar inclusive todos os céus da glória de Deus, o lugar aonde nós vamos morar eternamente. E a gente não pode perder jamais de vista quem é este Cristo a quem nós servimos, porque o Cristo a quem nós servimos é o Cristo vencedor. Porque ele se humanizou sim, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou até a morte, e morte de cruz, se entregou voluntariamente pela nossa salvação. Ele se fez servo, se fez semelhante a nós, ele foi humano como eu e você, mas ele nunca deixou de ser divino, ele nunca deixou de ser esse Deus que reina absoluto lá do céu. E por isso João não podia ter tido uma outra atitude que não cair aos pés desse Jesus Cristo que ele via naquela visão em espírito, se prostrar diante dele, se humilhar diante dele. E essa deve ser a nossa postura diante deste Cristo que reina. Essa deve ser a nossa postura diante deste Cristo vencedor. Por isso nós nos devemos prostrar diante dele, porque ele é o nosso Rei. Ele é aquele a quem nós devemos honra, glória e louvor para todos sempre. E não apenas isso, mas ele é aquele a quem nós devemos a nossa própria vida e a nossa salvação. Este Cristo é aquele que vive e que nos fortalece nas dificuldades que nós temos enfrentado aqui na terra, para nos levar a um lugar e uma posição de honra lá nos céus, de onde eu e você reinaremos com ele para sempre sobre novos céus e sobre nossa nova terra. E este Jesus Cristo é aquele que vai nos dar, meus irmãos, as forças para nós superarmos esta situação sem que nenhum dos seus filhos se perca, porque ele vive e reina. Ele tem condição de fazer isso porque ele vive. Ele vai nos dar força para nós superarmos esta condição, para que também, meus irmãos,
ao seu tempo, nós possamos estar em definitivo livre de todo mal e livre de todo as dificuldades que são oriundas do pecado que contamina toda a humanidade. Meus irmãos, e eu quero dizer que se você tem se sentido entristecido nesses dias, se você tem ficado desanimado com a circunstância, se você tem ficado desanimado com a situação que a igreja tem vivido, que não é fácil e não é fácil mesmo, se as suas forças têm sido sugadas por este isolamento, se a tristeza e a depressão têm batido na porta do teu coração, lembre-se deste Cristo a quem você serve. Lembre que este Cristo a quem você serve é um Cristo vencedor. Lembre-se que este Cristo é aquele que morreu, sim, por mim e por você na cruz do Calvário. Mas este Cristo é aquele que vive, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está assentado ao lado do Pai neste exato momento, aguardando também, meus irmãos, o tempo que será designado pelo nosso Deus, para que Ele venha buscar a sua noiva desejada. E até esse dia, este Cristo que vive, Ele é aquele que nos fortalecerá, para que os caminhos desta vida não façam a nossa esperança esmorecer. Mas, meus irmãos, para que através da sua força nós sejamos fortalecidos em todo o tempo na nossa fé, para que nós possamos sim vencer como Jesus Cristo venceu. Você serve ao Cristo vencedor. Você serve ao Jesus Cristo que é o Rei dos Reis, ao Cristo que é o Senhor dos Senhores. Você serve a um Deus que está vivo e que a sua palavra nos diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Guarde essa palavra no seu coração e que ela possa produzir mais uma vez edificação para a sua vida e fortalecimento nesse tempo de dificuldade que a Igreja de Cristo e toda a humanidade tem enfrentado. Senhor amado, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Te pedimos que ela possa continuar falando aos corações dos Teus filhos, Senhor amado. Te pedimos nesta noite que o Senhor continue nos fortalecendo por intermédio das oportunidades que nós temos tido de ouvir a Sua palavra, de estarmos reunidos em oração, de estarmos nos nossos lares clamando, Senhor, pela disseminação completa desse mal. Sabemos que ao seu tempo isso acontecerá e a sua igreja poderá estar reunida novamente sem medo, sem dificuldades, Pai. Até lá te peço, continua guardando os teus filhos. Continua guardando os membros da nossa congregação, sendo com cada um, visitando a cada um, Senhor, nos seus lares, através da unção e do poder do Teu Espírito Santo, Senhor amado, para que nós possamos continuar recebendo força de Ti, para prevalecermos sobre esta circunstância. Nos guarda deste mal. Fica conosco durante esta noite, Senhor amado, e que amanhã nós possamos acordar mais uma vez, com disposição para te servir através das nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado por intermédio do seu poder que em nós opera. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça
achei em Jesus. Perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.